Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 23 de abril, eu sou Rodrigo Oliveira e bom dia para todos com uma pergunta que hoje o mercado está se fazendo. Chegamos ao fundo do poço e a partir de agora começa a melhorar? Vou explicar. O Trump ontem voltou atrás, mandou um sinal de fumaça, um sinal de paz para os chineses e para o resto do mundo, com duas facilitações nas conversas que a gente estava tendo que vinham causando um pouco de temor aí para o mercado financeiro como um todo, né? Uma delas é a história da China, né? O Trump então falou que, olha, eu vou ser bonzinho com a China, eu vou ser um nice guy com a China. A intenção não é jogar hardball, né? Não é ser duro com a China, e sim chegarmos a um acordo. Então o Trump deu um passo para trás, né? Apaziguou um pouco a situação, bem na linha daquilo que a gente vinha falando, que foi a nossa conversa com o professor Dumas Damas. Se vocês ainda não assistiram lá no YouTube, está lá disponível no YouTube, quando ele falava, olha, a China tem uma coisa que é uma expressão, manzan, se não me falha a memória, é uma expressão que é dar a face, né? Quando você faz um gesto de bondade, você é recebido com outro gesto de bondade, e do jeito que as coisas iam vindo, a China não ia se expor desse jeito, porque fragiliza a liderança do país você tentar negociar com alguém que está sendo um bully, né? Está fazendo bullying contra você. Então isso fragilizaria a perspectiva ou a visão que a população tem da liderança chinesa lá do Xi Jinping. Então ontem essa notícia ainda veio acompanhada depois no fim do dia com uma notícia da Reuters indicando que que a gente deve ter uma reunião, né, um encontro entre o Trump e o Xi Jinping no começo de maio. Então você já tem aí uma ideia de que as negociações podem estar começando de verdade, né? E isso acabou ajudando o mercado que nesse momento começa a operar como é que a gente diz? Com otimismo, né? Então assim, teve essa notícia que foi uma ótima notícia. O dólar chegou a subir. Nos últimos 2 dias o dólar já vem subindo um pouco mais, né? Vem se recuperando um pouco. Porque muito dessa discussão sobre se o dólar continua sendo uma moeda global, uma moeda de safe haven, né? Uma moeda de abrigo seguro, uma moeda confiável. Muito dessa conversa está muito adiantada, né, gente? Isso não acontece do dia para a noite. Então o DXY agora, nesse momento, está caindo 0,45%, mas, né, teve o DXY é aquele índice que compara o dólar com várias moedas, notadamente aí o ien japonês e o euro, tá? Que corresponde a mais ou menos 60%, 70% do índice, se não me falha a memória. Mas ontem as bolsas reagiram bem, o S&P 500 subiu 2,50%, o Nasdaq subiu 2,63%, o Ibovespa tinha que tirar, né, a gente aqui tinha que tirar aquela diferença da segunda-feira que a gente estava fechada e foi uma segunda-feira ruim, mesmo assim fechou em 0,63%, então tudo andando bem, o ouro retrocedendo aí 1,40, saindo ali daquelas máximas que chegou a 3.500 a onça, agora 3.330 a onça. Então um trade hoje, uma jogada hoje para os mercados de como é que se diz, de adoção de risco, né? de gosto pelo risco, né? Digamos assim. Então hoje a gente deve ter aí as bolsas reagindo bem, moedas, os juros nos Estados Unidos retrocedendo, que deve
ajudar também a retroceder um pouco dos juros aqui, mas tudo isso momentâneo, tudo isso circunstancial, porque quando você para pensar mesmo no que está acontecendo, você tem que lembrar que as tarifas continuam. Aliás, o que o Trump falou sobre as tarifas para a China é que elas estarão entre 0 e 100, mas muito longe dos 145% que são cobrados hoje da China, mas não serão zero. Então você pode imaginar aí uma tarifa entre 0 e 145 é mais ou menos o que a China vai ter. Então, assim, essa reorganização era o que o Trump queria, a desvalorização do dólar também faz sentido, e se você parar para olhar de novo, vou lembrar daquele documento do Stephen Miller, se você parar para lembrar disso, você vai ver que está tudo correndo conforme o plano, apesar de todo o ruído, né? De toda essa, vai para lá, volta para cá, mas as coisas estão andando para onde os Estados Unidos gostaria que andasse. Então, você vai ter um pouco mais de tarifa para a China e para o resto do mundo, vai conseguir melhorar um pouquinho, talvez, ali aquele déficit comercial, mas está dentro daquilo que os Estados Unidos pretendia, né, sob o Trump, o que a política do Trump queria, né? Então, você vê que é aquilo que a gente falava no começo, parece às vezes que as coisas não estão indo, que são meio, como é que a gente fala? Que são meio feitas a esmo, assim, sem um plano, mas na verdade tem um plano, tinha um plano já, e isso está andando para o lado que o plano dizia que deveria andar. É claro que ainda precisa de algumas coisas, eu falei ontem isso também lá na nossa live no YouTube. Você precisa que o Fed ajude com corte de juros para você não causar uma recessão econômica, mas você tem, por outro lado, o problema de uma inflação causada pelas tarifas, né, de uma pressão inflacionária causada pelas tarifas. Talvez você consiga tirar um pouco disso com o corte de impostos que o Trump está pretendendo fazer, mas mesmo assim você pode ter, como o corte de impostos pode ser só na renda, então ele acaba disponibilizando mais dinheiro, mais pressão inflacionária. Essa é uma coisa que o Fed vai ter que lidar ainda. De qualquer maneira, hoje é um dia de alívio. Por esse motivo aí, essas declarações mais amigáveis em direção à China, e também por uma outra apaziguada, digamos assim, do Trump, que foi a conversa sobre o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, né? O Trump agora diz que não pretendia, não quer demitir o Jerome Powell, então desliga, né? Acaba com essa pressão aí sobre o Fed, né? E isso ajuda o mercado também a ficar um pouco mais tranquilo sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, quais são as verdadeiras intenções aí do Trump nesses próximos dias. Por aqui as coisas ainda meio paradas, muita conversa na política sobre a anistia, né? Aquele PL da anistia, mas nada voltado ainda para o setor econômico, que a gente deve começar a ver aí a partir da semana que vem, embora o Fernando Haddad, como eu já disse essa semana, tinha previsto para essa semana o início das discussões sobre aquela isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Só para terminar aqui a parte mais econômica, ontem saiu o resultado da Tesla, muito pior do que o pessoal imaginava, 71% de queda no lucro, teve queda nas receitas também, então foi um resultado bem ruim, mas aí você vai olhar para as ações, deixa eu até ver se eu acho aqui a Tesla, você vai olhar para as ações da Tesla em alta, né, no pré-mercado, que antes da abertura, Tesla em alta, por quê, né? Essa é a pergunta. Porque apesar do resultado ruim, das perspectivas também ruins, elas melhoraram em função aí agora subindo 6,57 as ações da Tesla, que ontem fecharam em alta de 4,60, mas subindo agora 6,56 nesse pré-mercado, muito em função de uma declaração do Elon Musk dizendo que o trabalho dele no Dodge a maior parte já está feita, e que então ele deve começar a voltar as atenções dele
para a Tesla novamente, o que os acionistas acharam muito bom. Por isso, essa recuperação aí do preço, mas lembrando que no ano as ações da Tesla ainda caem 39%, né? Então mesmo é aquela coisa, né? Se você caiu 40%, quanto que você precisa voltar, né? Muito mais de 40%, e isso é que é importante vocês entenderem. Vai dar ali 70%, 80% provavelmente, 8 vezes 6, 54, uns 70% pelo menos aí, entre 60% e 70% para voltar onde estava, né? Então, de qualquer forma, essa ideia de que do Elon Musk, de que o trabalho dele lá no Departamento de Eficiência Governamental já foi feito, já tem a maior parte dele feito, ajuda os acionistas a verem a Tesla novamente como uma potência aí entre as ações de tecnologia e dessa parte mais inovadora da economia mundial. Mas aí um parênteses aqui é que é engraçado essa fala do Elon Musk dizendo que já fez boa parte do trabalho dele, porque a expectativa era de quase trilhões de dólares de economia e mal conseguiu aí algumas centenas de milhões de dólares de economia, o que significa que as coisas não são tão fáceis. Se ele tivesse passado um tempo maior aqui no Brasil, ele ia descobrir que realmente a administração pública e privada tem diferenças que são muito grandes. E não é só chegar lá e sair demitindo todo mundo. Por falar nisso, a Intel também anunciou aí a demissão de 20% da força de trabalho, que fez também com que a ação subisse aí no começo desse dia, pelo menos aí no pré-mercado, as ações da Intel subindo agora 4,46 em função desse anúncio aí de corte de empregos, né? O pessoal aí achando que vai ter alguma eficiência de gastos, né? Lembrando que é aquilo, né? Se você tem... é como se... Obviamente é uma metáfora ruim, mas eu vou fazer a seguinte comparação. Se você tem 11 jogadores em campo jogando no seu time de futebol e um é expulso, você está economizando dinheiro, né? Vamos supor que você pague eles por quilômetro que eles andem. Você está economizando dinheiro, mas provavelmente o time não vai conseguir correr aquela quilometragem toda com um jogador a menos. Então lembrem-se disso, quando você corta custos, não é só as despesas que estão diminuindo, né? É claro que no fim das contas o que interessa é quanto você está lucrando, mas nem sempre esse otimismo todo que os acionistas veem com corte de custos se faz real em dinheiro lá na frente. Bom, eu acho que é mais ou menos isso. Vai ficar essa dúvida para hoje. Chegamos ou não ao fundo do poço? Só para outro dado interessante aqui que eu acho que é legal de a gente olhar, o Bitcoin vem subindo nos últimos dias. Hoje está praticamente parada em 0,13% nesse momento, a 93 mil dólares o Bitcoin, mas ele é um indicativo sim de uma maior afeição a risco aí por parte dos investidores, né? Um dia de risk on, aparentemente hoje. Beleza? Eu volto amanhã com a nossa live no YouTube às 7h30 da manhã. Não perca. Lembrando que se você ainda não segue a gente lá no YouTube, Esquina Sucupira é o nome do canal, e também siga a gente no Substack.com, que é esquinasucupira.substack.com, para achar. Se você acha Substack difícil de escrever, não se preocupa, vai no Google, coloca Esquina Sucupira, é o primeiro resultado lá, e aí você pode inscrever o seu e-mail para receber todo o conteúdo que a gente fabrica, que a gente produz diretamente no seu e-mail, beleza? Então vejo vocês amanhã na nossa live. Um abraço a todos, bons negócios e até amanhã. Avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!